A paz do Senhor, quero louvar a Deus pela sua vida, louvar a Deus pela sua família, louvar a Deus pelos seus sonhos, louvar a Deus pela sua decisão de ter aceitado a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Nós começamos a estudar, né, na primeira lição, no primeiro vídeo que fizemos, a respeito da Bíblia, né, e a respeito da Bíblia nós demos uma introdução, demos a primeira parte, né, a respeito do que a Bíblia, né, como usar a Bíblia nas suas mãos. Falamos também, né, sobre vários assuntos, né. Me lembro que no final da aula ainda, ou do vídeo, né, eu fiz um comentário a respeito de que a Bíblia, ela não chegou às nossas mãos dessa forma tão linda, né? Tá? Ela toda dividida em capítulos, versículos, dividido em parágrafo, em assuntos, com ponto, vírgula, né? Tá? Com referências. Não, não. A Bíblia, ela era escrita, né, de uma forma direta, sem divisão, sem capítulos, sem versículos, né? Os nossos pais da fé, né? Homens, né? Homens que se esforçaram para poder entender a Bíblia. Até porque a Bíblia ela foi escrita para que nós possamos entender, como diz lá no livro de Neemias, capítulo 8, né? Se você for estudar ali, né, o povo se alegrava porque entenderam a palavra do Senhor, né? E eu disse para vocês que no ano, né, de 1227, um homem chamado Stephen Langton, né? Era um professor da Universidade de Paris, né? E mais tarde foi arcebispo da Cantuária. Ele dividiu a Bíblia em capítulos no ano de 1227, né? A Bíblia não era dividida em capítulos, né? Tá? Ele dividiu a Bíblia em capítulos, né? Tá? Depois, né? Um impressor parisiense, né? Acrescentou a divisão em versículo, né? Isso se deu no ano de 1551 a 1555, né? Esse homem chama Robert Stephanus, né? Esse impressor de Paris, né? Que fez essa divisão. Veja bem, né? Ele levou, né, aqui 4 anos para fazer a divisão, né, dos versículos bíblicos, né? E hoje já facilitou bem para nós, né? Graças a Deus, né, que somos estudantes da Bíblia, onde estamos aprendendo nessa lição, né, a respeito, né, tá? O que é a Bíblia, né? Querido, hoje nós vamos estudar a terceira parte desse assunto, né, tá? Dessa lição, né? Como usar a Bíblia, né? Como usar a Bíblia. Mas antes de nós nos adentrarmos, né, a essa parte, eu gostaria que você, né, que você pudesse uma curiosidade, né, tá? Uma curiosidade, tá? Qual é o capítulo mais grande da Bíblia, o mais comprido, né? Tá? Se você for procurar, pesquisar, você vai ver que o capítulo mais comprido da Bíblia, né? Tá? Ele é o Salmo 119, né? E se eu perguntar para você qual é o capítulo menor da Bíblia, depois de uma pesquisa, com certeza você vai achar o Salmo 117 como o capítulo menor da Bíblia, né? E se eu perguntar para você qual é o capítulo central da Bíblia, né? Você vai, depois de uma pesquisa, depois de uma soma, de uma divisão, você vai descobrir que o Salmo 118 é o capítulo central da Bíblia, tá? E se eu perguntar para você qual é o versículo, né, central da Bíblia, né, que divide a Bíblia, né, tá, em 572 capítulos,
após esse versículo, em 572, capítulo antes do versículo, o versículo central, com certeza, você vai achar que é o Salmo 118, versículo 8. E se você achar esse daí na sua Bíblia, vai estar escrito da seguinte maneira, né? É melhor confiar em Deus do que nos homens, né? A verdade bíblica, né? Esse versículo ele retrata justamente, né, que é o melhor confiar em Deus do que nos homens, né? É uma curiosidade, amém? Tá? Então, nós estamos estudando a respeito de como usar a Bíblia. Primeiramente, como usar a Bíblia, né? Essa Bíblia que está nas suas mãos, você já tem um exemplar da Bíblia Sagrada, né? Mas eu poderia, só para a sua compreensão, né, falar para você que essa Bíblia, né, chegou até nós, né? Essa Bíblia, hoje nós temos 4 traduções da Bíblia, né? 4 traduções, tá? Nós temos a tradução, né, literal, nós temos a tradução idiomática, nós temos a tradução parafraseada e nós temos a tradução livre, tá? A tradução literal é aquela uma que vai à fonte, né, tá? E traduz palavra por palavra, né? Nós temos a tradução idiomática, né, que vai até a fonte e traduz as ideias, né, tá? Entendeu? E nós temos a linguagem parafraseada, que vai até a fonte, né, entendeu? E traduz ela, mas traduz ela numa linguagem que o jovem gostaria de ouvir, que a mulher gostaria de ouvir, que o homem gostaria de ouvir. Ou seja, tá? Ela perde a essência, né? E a livre, né? Tá? Também ela se preocupa como a parafraseada, ela se preocupa com o emissor, né? Tá? Com o receptor, melhor dizendo, não com o emissor, não com a fonte, né? De traduzir a Bíblia conforme ela está nos seus originais, né? E também quero dizer para os amados, né, tá, que os dos originais bíblicos da Vulgata Latina são muito pouco que nós temos, tá? Muito pouco, né? Nós temos agora uns achados da caverna de Qumran, né, que foi uns pastores nômades lá de Israel, né, que andando caiu numa caverna e deparou com um tesouro muito grande, né? Então, arqueológico, né? Rolos, né? Do livro de Isaías, Jeremias, né? Tá? Livros de data de 3, 4 mil anos, né? Atrás, como muitos utensílios da época, né? Tá? Nós temos essas riquezas, né? Tá? Bem, agora, a tradução, nós temos 4 tipos de tradução. E, olha, a mais fiel, tá? Nós temos a literal, tá? Que vai, a fonte que vai, né, na Bíblia, né? E da Bíblia, da fonte, ela traduz, né, literalmente o que está escrito palavra por palavra, tá? E nós temos a primeira delas a ser traduzida é a Bíblia inglesa chamada King James, né? Tá? A nossa Bíblia, Almeida, ela é literal, porque ela é traduzida da King James, né? Tá? A NVI é idiomática, onde ela é muito boa por causa dos seus estudos, onde traz, né, os nossos contextos históricos e culturais. Muito boa nesse sentido, tá? Para nos apoiar os nossos estudos, né? Mas, e outra coisa, o que é uma versão? Versão são as várias escritas da Bíblia, conforme vai mudando, né, o nosso português, vai ter revisão ortográfica, né? Então vai sendo corrigida a Bíblia, né, escrevendo em algum sinônimo mais usual, né? Tá? Por exemplo, né, a Bíblia usava muito a caridade em vez de amor, caridade, né? E a caridade, ela se tornou, né, uma característica, né, de uma seita, né, tá? Do espiritismo, né, tá? Que tem que fazer caridade, tem que ajudar o próximo, né? Tá? Então,
para que não se aliasse muito, né, aos espíritas, né, os nossos mentores, ou os responsáveis, né, pelas traduções bíblicas ou pela impressão bíblica, resolveram tirar, né, a palavra caridade e colocar amor, né, porque é sinônimo. Ok? E eu, particularmente, né, fico muito contente porque fica melhor, tá? Amém? Como usar a Bíblia? Como usar a Bíblia? Isso é apenas umas curiosidades que eu trouxe para você, né? Meu querido, minha querida, que está aí estudando para que nós possamos, louva a Deus pela sua vida, porque você tem um desejo de descer as águas batismais, né? Com certeza você tem essa lição, né, que nós entregamos para você aqui na igreja, né? E está com ela nas suas mãos, juntamente com o exemplar da Bíblia. Como usar a Bíblia, né? Nós sabemos que a Bíblia ela começa com o livro de Malaquias, começa com o livro de Gênesis, né, no Velho Testamento, e termina com Malaquias, no Novo Testamento, com Mateus, e termina, né, com Apocalipse. Eu falei da divisão bíblica, né? Falei sobre a divisão bíblica, né, aqui na aula passada, né? Eu quero que você entenda que usar a Bíblia, se eu falar para você, olha, abre sua Bíblia no livro de São João, capítulo 3, versículo 16, né? Você já entende que o livro de São João ele fica no Novo Testamento. Com certeza você já sabe que o João, o Evangelho de João, ele faz parte de uma divisão bíblica, né, do Novo Testamento, chamado os Evangelhos. Então você vai abrir a Bíblia, abrir Lucas, então João fica para frente, é o próximo livro, né? Se você tivesse abrido e Efésios, com certeza você já ia saber, não, fica para trás, você já conhece a divisão bíblica, né? Ok? E o bom é você, né, levar a sua Bíblia, né, a todas as reuniões, né, fazer uso dela. O pastor falou, abre a Bíblia, o pregador disse, abre a Bíblia, procura ver, seja bereano, né, seja bereano, aquilo que está escrito no livro de Atos Apóstolos, capítulo 17, né, quando Paulo e Silas e Timóteo foram para a cidade de Bereia, passaram ali um período, né, pregando, e eles observaram uma coisa e disseram, o povo de Bereia, eles eram mais nobre do que Tessalônica, o povo de Tessalônica. Por quê? Porque eles ouviam as ministrações de Paulo e depois conferia nas escrituras para ver se aquilo que Paulo estava falando era assim que a escritura dizia, né? Tá? Então é bom a gente ter uma Bíblia, conferir, para ver se o pastor está pregando certo, se a irmã está falando certo, se eu estou falando certo, né? É bom a gente fazer dessa forma, né? Então, a Bíblia que nós indicamos, a Bíblia do Ministério, é uma Almeida, né? Uma Almeida para você, tá? E vamos, para que nós tenhamos ela. Nada impede você ter uma NVI, né, para te ajudar nos estudos, né? Como um outro tipo de Bíblia, né? Tá? Mas para ser um apoio para você na sua pesquisa, ok? Como usar a Bíblia no nosso dia a dia, né? Você não vai usar somente a Bíblia quando você vai no culto, né? Promovido aqui pela igreja, tá? Se nós limitarmos somente a usar a Bíblia quando nós viermos no culto, o nosso crescimento espiritual vai acontecer muito lento, né? Entendeu? O desejo de Deus é que você seja um adulto espiritual e não uma criança espiritual. Se você abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, né? Tá? No capítulo 13, 1 Coríntios, capítulo 13, no versículo 11, você vai ver justamente o desejo de Deus para conosco, né? Paulo dizendo, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo eu cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelhos e enigma, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Quer dizer, né, que à medida que ele vai lendo, ele vai estudando, ele vai conhecendo mais a Deus, né? Então nós precisamos crescer, nós precisamos, né, ler a palavra de Deus, conhecer a vontade de Deus, conhecer o Deus que nós servimos, né? No capítulo 14, no versículo 20 de 1 Coríntios, né, Paulo também dizendo,
Irmãos, né? Não sejais menino no entendimento, mas sede menino na malícia e adulto no entendimento. Quer dizer, tenha conhecimento, estuda, leia a Bíblia, né? Leia, conheça a vontade de Deus para você, conheça o que Deus preparou para nós. Estude a Bíblia, não somente quando nós viemos para a igreja. Senão, meu filho, com certeza, nós vamos ser um anão espiritual, vamos ser raquítico espiritual, não vamos ter mudança nas nossas vidas, né? Tá? Então, nós precisamos, né, estudar a Bíblia, né? Não somente quando nós vemos a igreja. Tá? Por isso, também, mais um versículo, só para te incentivar com esses convites do Senhor, que está em Efésios, capítulo 4, né? Tá? Versículo 14, tá? Que diz da seguinte maneira, diz assim, querido, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levando em roda por todos os ventos de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia engana fraudulosamente. Ou seja, né, nós somos levados para lá e para cá, né, pelas pessoas que têm uma certa habilidade, né, que são um pouco eloquentes, né, que fala algumas palavras bonitas e nos convence, né? Tá? Então, se a gente estudou a Bíblia, né, ninguém vai nos enganar, ninguém vai nos levar, né? Então, é necessário a gente estudar, né? A primeira coisa que nós devemos fazer, né, é a leitura, né? Tá? Se nós queremos crescer, né, desejamos crescer espiritualmente, não tem como nós crescer sem ler, sem ter conhecimento. Através do conhecimento da Bíblia, com certeza nós seremos projetados, nós seremos melhorados, né, renovados, né, consertados. Né? E para que isso aconteça, né, o primeiro passo a ser dado é ler a Bíblia, né? Nós precisamos conscientizar, né, de que nós que precisamos ler a Bíblia todo dia. Assim como nós fazemos as nossas refeições, tomamos nosso café da manhã, nós almoçamos, nós jantamos, alguns ainda lancham, né, lá pelas 9, lá pelas 3 horas da tarde, né, entendeu? Para alimentar o seu corpo, né, seu corpo físico, material, a nossa alma, né, a nossa alma, que é o corpo espiritual, o corpo intangível, a única forma de alimentar a ela é através do conhecimento, através da leitura, né, através do entendimento. Por isso é necessário, né? Ninguém vai prevalecer vivo espiritualmente se não alimentar da palavra de Deus, né? Se nós não alimentarmos da palavra de Deus, com certeza, ninguém vai conseguir permanecer vivo na presença do Senhor. Os irmãos concordam comigo? Então, assim sendo, nós temos que criar o hábito, né, o bom hábito de ler a palavra de Deus, né? Versículo 4, capítulo 4, né, do livro de Mateus, diz assim, fazendo referência, né, Jesus fazendo referência ao livro de Deuteronômio, capítulo 8. Ele, porém, respondeu, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Então, queridos, eu e você, que somos pessoas que nos entregamos para Jesus, entendemos que nós vamos, a nossa vida, as nossas bênçãos, ela é resultado da palavra que sai da boca de Deus. Então, nós temos que conhecer, temos que nos alimentar dessa palavra. Amém? Manuseie a Bíblia todos os dias, tá? Entendeu? Leia, sentiu ir para lá e para cá, leia as suas dúvidas, marca do lado, né? Questiona, fala, participa, né? Tá? Entendeu? Não basta ler uma vez ou outra, né? Tá? Aqueles textos, decorar aqueles versículos, né? Parece mais uma superstição, né? O Salmo 23, o Salmo 90, né?
deixa até mesmo a Bíblia aberta no Salmo 90, parece que esse Salmo existe um poder, a Bíblia aberta, 91 melhor dizendo, né? Tem o poder de a Bíblia aberta somente expulsar os maus fluidos, né? O mal, não é isso não, tá? Não é assim não. É conhecer somente aqueles versículos, né? As fala sobre o amor, 1 Coríntios 13, as pessoas sabem, João capítulo 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Não. Esses versículos somente, não. É muito pouco, né? Tá? Se nós aprofundarmos, estudarmos, né, nós vamos ter mais alimento, mais saboroso para a nossa alma. Para a nossa alma, né? Por isso, eu te convido, meu irmão e minha irmã, tá? A primeira coisa, ou para quem quer crescer, né? Para quem tem uma Bíblia, para quem se entregou a Jesus, né? E quer conhecer, a primeira coisa que tem que fazer é ler a palavra de Deus. Amém? Estamos juntos? Então vamos ler a palavra do Senhor, né? Temos que entender, tá? Que nós precisamos memorizar os versículos. Na realidade, isso é reeducar a nossa mente. Nós precisamos reeducar a nossa mente. Normalmente, a maioria das pessoas tem preguiça de ler. Tá? Foi criado, né, sem o hábito de ler. Né? Tá? Hoje, as pessoas estão muito preocupadas em escutar, né, através de filmes, vídeos, áudio, né? Tá? Existe aplicativo, uma série de coisas. Não, a melhor coisa é ler e memorizar. Memorizar. Tá? Então, faça-se exercício de memorização, né? Dos versículos de Bíblia. Nós, assembleanos, nós temos o costume, né, de falar o versículo, né, de falar o capítulo, né, tá? E, por exemplo, tá? Há poucos dias eu preguei, né? E memorizei. Está escrito assim no livro de Judas, né? Versículo 20. Está escrito da seguinte maneira: vós, amados, edificai a vós mesmo sobre a vossa santíssima fé. Tá? O que eu fiz? Né? Só para os irmãos entender. Né? Eu escrevi no papel enquanto trabalhava, colei no meu carrinho enquanto empurrava, né? Tá? E de vez em quando eu tirava. Não só esse, mas os outros versículos também que eu usei. Né? Então, a gente tem que memorizar. Né? É aquilo que Davi disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Né? Entrou aqui dentro, não tem como sair. Né? Tá? É memorizar. Para nós crescermos espiritualmente, né? É memorizar os textos bíblicos. Né? Quando nós memorizamos o texto bíblico, né? Nós estamos escondendo, nós estamos fazendo habitar em nós a palavra de Deus. Né? Tá? Entendeu? Queridos, né? O que está escrito na Bíblia definitivamente não foi só registrado em um livro. Não. Nós temos 66 livros. A Bíblia é composta, né? Tá? E se nós, né? Tá? Fazemos apenas uma leitura, né? Na condição, nós vamos lembrar 15% do que leu, depois de 24 horas. Mas a memorização, né, nos permite lembrar 100%. Então, se nós fazemos uma leitura aleatória, descompromissada, não, agora eu vou fazer uma leitura centrada, objetiva, né, entendeu? Com entendimento, né? Faço uma vez, duas vezes, até entender a história, eu automaticamente vou memorizar essa história, né? Tá? Então, primeira coisa, para quem deseja crescer espiritualmente, para quem deseja, é usar a Bíblia, né? É usar a Bíblia, lendo a Bíblia, né? Lendo a Bíblia. Segundo, é memorizando, né? E em terceiro lugar, né? Outro passo que nós temos que dar para que possamos crescer espiritualmente, para que não possamos ser menino espiritual, para que possamos ser adulto, né? Para que possamos ser pessoas, né? Que vamos deixar de comer
o leite, né, mas comer comida sólida. Nós temos que estudar, tá? Para crescer espiritualmente, estudar a palavra de Deus. Estudar é mais do que ler, né? Entendeu? Cuidadosamente. Ler é mais rápido, né, do que estudar. Mas estudar ajuda a pensar, lembrar, você meditar, né? Entendeu? Eu tenho o costume de ler a Bíblia, né, e trabalhar, né, e ficar pensando no meu trabalho, pensando no meu momento, né, meditando sobre essa história, sobre o que está acontecendo, para que Deus vá revelando, mostrando as verdades espirituais, né, que está nessa história bíblica, né? Então, eu faço os meus estudos, né, tá? E medito para gravar, né, esses estudos para que eu possa aplicar na minha vida e também ensinar as pessoas que me cercam. Amém? Em nome de Jesus, tá? Então, é necessário nós termos uma, como poderia dizer aqui, poderíamos ter um devocional. Ler é necessário. Ler, memorizar, estudar, né, ter um tempo para todas essas coisas, tá? E ter um momento de meditação, né? Eu tenho o meu momento de meditação quando eu vou trabalhar, né? Entendeu? Quando eu estou viajando, quando eu estou andando de carro, né? Entendeu? Quando eu estou deitado na minha cama, né? Eu sempre estou meditando na palavra do Senhor, né? Então você pode também treinar a sua mente para fazê-lo mesmo, né? Tá? Isso vai nos ajudar a crescer espiritualmente, né? Tá? Ter esse momento. Tá? Eu gostaria de ler com você o Salmo 1, né? Do versículo 1 ao versículo 3, né? Que diz que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer, né, na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois seria como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, o qual dá seus frutos na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará, né? Olha que lindo, né? Quando a gente se dedica a conhecer, a meditar, a guardar uma palavra no nosso coração, né? A palavra do Senhor, com certeza ela traz bênçãos sobre as nossas vidas, né? Tá? E quando nós meditamos, temos prazer nela, na lei do Senhor, com certeza vamos ser abençoados em nome de Jesus. Amém, querido? Né? Tá? E sempre, querido, sempre, quando se trata das coisas de Deus, quando você vai fazer uma leitura bíblica, quando você vai estudar, quando você vai dar uma olhada na Bíblia, ore primeiro. Busque a presença do autor, do Espírito Santo. Fala com ele, convida ele para que ele venha te ensinar todas as coisas, né? Porque foi ele mesmo que inspirou os criadores, né? Melhor, os criadores, não, os escritores da Bíblia, né? Então, querido, tá? Eu te convido, você, tá? A convidar ele a te ensinar, tá? A guardar essa palavra no teu coração, te ajudar. Amém? Em nome de Jesus. Tá? Então, querido, eu gostaria, né, que você pegasse esse discipulado que tem aí, né? Abre a Bíblia numa página, né, do índice do livro da Bíblia, né? Leia o nome de cada um dos livros da Bíblia, né? Fale em voz alta, pelo menos 2 vezes para começar a memorizar. Né? Abre aqui a primeira página, onde tem o índice, né? Tá? Leia em voz alta, assim, ó, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 3 tá? Entendeu? E assim por diante, né? Tá? Isso para você começar a treinar a sua mente, né? E depois pega uma folha de papel, tenta escrever
aquilo que você lembra, né? Sem preocupar se está tudo na ordem, não, mas para ver se você já está memorizando, né? Tá? Faça isso por várias vezes, né? Tá? E depois você vai memorizando em voz alta, vai falando em voz alta, né? Tá? E até que você consegue gravar, né, todos os livros da Bíblia, saber aonde eles estão, né? Procura também o livro de Deuteronômio, né? Pastor, nós aprendemos que ele é o livro do Pentateuco, tá, é o quinto livro da Bíblia, então eu vou abrir aqui nele, aqui, tá bem aqui, ok. Então fica desse jeito, meu querido e minha querida. Então, você é que vai treinar. Você, meu irmão, você, minha irmã, é que vai treinar a ter intimidade com a palavra do Senhor. Vai conhecer a Bíblia, esse livro, né? Que para muitas pessoas ela tem uma certa dificuldade em manejar ela, né? Com certeza, né? Com poucos dias você vai ser uma pessoa que vai dominar, né, essa leitura, né? Vai ter conhecimento, né? Em nome de Jesus, né? E é essa a nossa esperança, né? Nós tivemos esses dois vídeos, né? A aula de Conhecendo a Bíblia. Lembrando que nesse sábado, né, depois do culto, nós iremos fazer uma pequena provinha a respeito dessa aula, a respeito desses dois vídeos, amém? E eu quero orar com você e desejar a você, né, um bom estudo e que Deus os abençoe. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, meu Pai, filho, pela vida do meu irmão, pela vida da minha irmã, que graciosamente, papai querido, tem sido despertada, papai querido Deus, para buscar a tua face. Deus, eu te peço agora, Senhor Pai querido Deus, abre a sua mente, Senhor Pai, para que ela possa assimilar a tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome de Jesus. Amém, amém